Olá, seja bem-vindo ao podcast Poucas Palavras. Eu sou o Guimel. Você já teve a sensação na sua vida que você passou por algumas situações, parece que elas estão se repetindo e que você está vivendo, sabe, parece que é uma situação ou um momento cíclico da sua vida em que as coisas se repetem, mas você parece não romper, parece não sair do lugar? Eu chamo isso de viver em loop. É muito interessante quando a gente lê a Bíblia Sagrada. Quando Jesus conheceu os discípulos, os seus primeiros discípulos, eles eram pescadores. E aí o contexto, a história você sabe, Jesus chegou e pediu para que eles levassem o barco. Eles já estavam tentando ajeitar as redes, guardar as redes, e aí Jesus pediu, vamos voltar a pescar. Leva o barco para onde a água é mais funda. E aí Pedro disse, a gente pescou a noite toda e não pegou nada. E aí Jesus disse, lança a rede. E aí os discípulos obedeceram, lançaram as redes e houve uma grande pesca, né? A partir desse momento, é nesse contexto que os discípulos deixam tudo e começaram a seguir a Jesus. E se o tempo do ministério de Jesus foram 3 anos, esses homens andaram 3 anos com Jesus e viram milagres e viram Jesus ensinar através de parábolas e mexer com a estrutura de pensamento deles. Mas quando Jesus morre e fica um tempo sem aparecer antes de ascender aos céus e tal, esses discípulos voltam a fazer a mesma coisa que eles faziam antes. Eles voltam para a pesca. Para prestar atenção nisso aqui. Por que, eu não sei se você já se perguntou isso, mas por que esses pescadores, eles de imediato seguiram Jesus? Porque eles não tinham um negócio tão bom assim, que a pesca não era tão bom assim? Na verdade não, né? É bem provável que esses homens, que Simão estivesse aí na casa dos 30 anos, quando Jesus chama esses homens para segui-lo. E é bem provável que ele trabalhasse no ramo da pesca desde os 12 anos de idade, ou seja, são 18 anos de negócios. Ele, seu pai, João e Tiago eram sócios. Então é bem provável que o negócio de Pedro, Tiago e João era um negócio lucrativo. Mas por que eles deixaram tudo e eles seguiram Jesus? Na cultura judaica, você é preparado para ser um mestre da lei, para ser um estudioso da lei desde criança. Na cultura judaica, os homens começam a ler já a Torá, começavam a ler naquela época a Torá por volta dos 6 anos de idade. Quando eles tinham 10, eles já tinham decorado toda a Torá. A partir de determinado momento da infância deles, eles começavam a andar com um rabino ou um mestre da lei. Era o que eles diziam na cultura deles, que era comer a poeira dos pés do seu mestre, ou seja, seguir o seu mestre para onde ele vai, copiar tudo que ele faz. Quando um rabino percebia que uma criança tinha potencial para ir adiante e ser um estudioso da lei, um mestre da lei, ele dizia para essa criança o seguinte, eu vejo você o que eu vejo em mim, e você vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Siga-me. Então, quando Jesus convida esses homens para segui-lo, Jesus está curando eles de uma palavra de rejeição, porque se eles foram para o ramo da pesca, significa que eles foram rejeitados. Então, quando Jesus faz o convite, eles deixam tudo e seguem Jesus. E Jesus começa a dar significado para esses homens. Eles não só veem Jesus fazendo grandes coisas, como eles também começam a fazer grandes coisas. Eu creio que, assim como eu, você deve imaginar que deve ter sido um período radical na vida desses homens. Porém, depois de 3 anos, de uma vida radical, de andar com Jesus, de ouvir de Jesus, quando Jesus se vai, eles voltam a fazer a mesma coisa que eles faziam antes de se encontrarem com Jesus. Ou seja, é como se eles não tivessem aprendido a lição que Jesus deu. Porque uma das coisas que Jesus disse enquanto caminhou com ele é que eles fariam obras maiores do que ele fez. E eu duvido que Jesus estivesse falando de pesca. E se falou, foi usando uma metáfora, chamando aqueles homens, Pedro, por exemplo, de pescador de homens. Eu não sei se você tem essa sensação, olhando para a tua vida agora, de que você está vivendo em um loop. O que esses homens fizeram é normal fazer. E muitos de nós fazemos isso. Quando a gente perde aquilo que eu chamo de ponto de apoio. E ponto de apoio pode ser várias coisas, sei lá. Você terminou um relacionamento. Você saiu de um emprego, você está passando por uma crise financeira, aconteceu alguma coisa no teu ministério, sei lá. Se você começar a reparar à tua volta ou em você mesmo, você vai perceber que todas as vezes que a gente perde um ponto de apoio, a gente busca uma fuga. Algo que seja o nosso novo ponto de apoio. Então tem gente que sai de um relacionamento e já engata em outro.
quando a gente está passando por processo, por exemplo, Deus está trabalhando algo no nosso caráter, na nossa vida, e coloca a gente num intervalo, num tempo de espera. A maioria de nós, os mais ansiosos, buscam um outro ponto de apoio. Então você vira um ativista, fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e fica vivendo nesse loop de ativismo, porque simplesmente você não consegue soltar as rédeas ou não quer encarar o fato de que Deus quer colocar você numa fase nova da tua vida. E aí você vive em loop. O interessante é que quando Jesus aparece para os discípulos, antes de ascender aos céus, eles estão pescando. E acontece que uma história meio que se repete aqui, porque os discípulos trabalharam a noite toda e não pescaram nada. E aí Jesus faz essa pergunta para eles e eles disseram que não pescaram nada. E aí Jesus diz o seguinte: lancem a rede do outro lado. É bem provável que esses homens, assim como da primeira vez, estivessem pescando do mesmo jeito que eles pescavam antes. Por que isso acontece? Porque um loop gera na gente um piloto automático. O loop faz você entrar numa vida cíclica e sem propósito, em que você vive ela no piloto automático. Quando Jesus disse lancem a rede do outro lado, Jesus estava tirando aqueles homens do piloto automático. Pedro, por exemplo, vivia no piloto automático. Ele sempre falava as coisas de bate-pronto, sempre que Jesus proferia uma sentença, fazia alguma coisa, Pedro sempre falava as coisas de bate-pronto. Ele vivia no piloto automático. E como é que Jesus tira Pedro do piloto automático? Ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Acontece que Pedro, antes, sempre falava as coisas baseado na emoção do momento, na emoção do ambiente. E aí aqui tem uma lição bem legal. Quando Jesus pergunta pela primeira vez para Pedro se Pedro o amava, Pedro usa a palavra hebraica hayá, que fala do amor entre amigos e companheiros. Então, traduzida, ela não significa literalmente eu te amo, ela significa eu gosto de você. Quando Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro usa a mesma palavra, hayá, que significa eu gosto de você. Mas quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro usa uma palavra equivalente à palavra hebraica ahavá. E essa palavra fala de um amor profundo, de um amor intenso. É o amor da determinação, é o amor que pesa na balança as perdas e os ganhos, a emoção e a razão, e decide amar mesmo assim. Por que Pedro fez isso? Porque ele já não respondeu na primeira vez, ele usou uma palavra que traduzida significa eu te amo. Por que Pedro não disse eu te amo na primeira vez que Jesus perguntou? Porque Pedro sempre se moveu pela emoção e dessa vez ele não queria agir pela emoção. Ele não queria pagar o preço por palavras que ele dizia no lugar da emoção, mas quando a emoção ia embora, a convicção ia embora. Então Pedro queria ter convicção do que ele estava dizendo. Jesus dá aqui a oportunidade para Pedro sair do loop e entrar numa vida com propósito. E depois que Pedro entende isso e ele responde pela primeira vez, você sabe todas as coisas e você sabe que eu te amo, Jesus começa a falar do propósito de Pedro e do preço que esse propósito ia ter. E aí Pedro olha para João e pergunta, e quanto ao outro discípulo? Por que Pedro fez isso? Porque Pedro viveu sempre a vida toda no ministério dele movido por comparação. Pedro é aquele que pede para sentar no lugar mais importante. Pedro é aquele que quer sempre ser considerado mais importante. Isso é um espírito de orfandade. Você precisa sempre que alguém afirme para você a sua importância para essa pessoa. E aí Jesus tira Pedro desse loop também. E aí quanto a João, Jesus respondeu para Pedro o seguinte, está lá em João 21, 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Mais uma vez, Jesus convida Pedro para seguir ele. Só que dessa vez, Pedro entende todo o significado dessa palavra, do siga-me. E se você continuar lendo depois dos evangelhos do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a vida de Pedro ganhou significado e ele saiu do loop. E Deus tem o mesmo propósito para a tua vida, cara. Talvez você esteja vivendo em loop. Parece que a vida está sem significado. E eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, ela mora em Belo Horizonte, e ela ministrou para mim uma das coisas que eu lembrei hoje enquanto Deus depositou no meu coração essa palavra, que foi alguns minutos atrás, na verdade. Ela falou assim, Guimel, se você tem a sensação de que você está vivendo em loop, é porque tem alguma lição aí que você ainda não aprendeu. E eu quero compartilhar isso com você. Se você tem essa sensação de que está vivendo em loop, afina o teu ouvido com a voz de Deus, cara. Sabe? Abre o teu coração, permite que o teu coração seja ensinável, porque existe uma lição no meio desse ciclo, desse loop, que talvez você não esteja aprendendo. E Deus quer tirar você desse loop e quer colocar você numa rota que te liga ao propósito que Ele tem para a tua vida. No meio desse loop, que Deus vai te tirar dele, Ele vai te curar, Ele vai abrir os teus olhos e Ele vai dar significado para a tua vida. Essa era a palavra que eu queria compartilhar hoje. Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @poucaspalavrascast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site
www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Galera, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos iniciar um novo projeto ligado ao podcast, que vão ser vídeos que vão passar no nosso canal no YouTube. Então eu venho pedir para que vocês entrem no nosso site na área de Fale Conosco ou mande um e-mail para nós em poucaspalavrascast@gmail.com com as suas dúvidas sobre os episódios que foram lançados, qualquer um dos episódios, dúvidas, questionamentos, ou até mesmo se você tem alguma contribuição para dar sobre o assunto que nós falamos. Que no final de cada mês nós vamos fazer um vídeo explicando, respondendo essas dúvidas e compartilhando as contribuições que vocês derem pra gente como uma forma de feedback mais direto para vocês. Então a gente espera que vocês mandem pra gente, contribuam, compartilhem conosco para que a gente saiba, tenha um feedback de vocês de como está sendo e de quais dúvidas vocês têm tido, de quais questionamentos têm sido gerados em vocês, quais testemunhos que vocês querem passar para nós, para que a gente possa compartilhar de uma forma mais ampla e um pouco mais pessoal com vocês também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por LTK Media.